Bom dia. Então, como a professora já apresentou, eu sou o Luiz, nós somos estudantes da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, da graduação, e é um prazer muito grande estar aqui apresentando para vocês. Bom, a princípio, enquanto a gente estudava lá na graduação, a gente começou a discutir sobre as diferenças da visão de tempo, se existe algum tipo de diferença de visão de tempo entre as sociedades, e a gente chegou a uma determinada conclusão após ler o livro do Cato, e verificamos que dentro das projeções de tempo na língua falada, a língua japonesa e escrita, a língua japonesa ela se destaca, né? Então, nós vamos falar especificamente como se o passado se dá na língua japonesa e como há a ligação entre esse tempo e a percepção do falante. Nós decidimos então, para melhor dividir, melhor explicar, adotar a divisão em períodos linguísticos, né? Então, sendo o Jōdai o japonês antigo, o Chuko e o Chūsei como períodos médios da língua japonesa, e neles serão abordados os auxiliares Kikeri, e na língua moderna, Gendai, o auxiliar moderno Ta. Conversando sobre como essa mudança ocorreu, nós levantamos algumas hipóteses com relação a essa percepção, né, que eu comentei, de como o pensamento japonês sobre o tempo exerce ou não uma função nessa transição. Bom, então os nossos objetivos seriam justamente discutir a visão de passado nas línguas, né, clássica e moderna, através de uma análise dos auxiliares, e propor uma descrição acerca de como essa transição ocorreu, e se houve alguma mudança, apresentar especificamente as mudanças de ordem social que puderam ou não ocasionar essa mudança, né, ter uma influência nessa mudança. Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre os auxiliares, né, e queria chamar aqui a Gabriela. Bom dia, meu nome é Gabriela, né? Eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre os auxiliares clássicos e o auxiliar moderno, né? E os auxiliares clássicos seriam o Ki-Keri, né? Do Kobun, no caso, a língua clássica, né? E o primeiro registro do Ki-Keri, ele se dá no período Jōdai, né? Que seria o japonês antigo. Se nós pensarmos no período político, seria mais ou menos o período Nara, né? E os primeiros registros, né, do Ki e do Keri são em textos clássicos mesmo da própria literatura japonesa antiga, né, que é o Manyoshu, o Kojiki e o Nihon Shoki, né? Existem muitas discussões acerca do que seria essas funções do Ki e Keri, né? Diversos gramáticos, diversos estudiosos, eles têm abordagens bem diferentes, né? Como aqui uma apresentação muito curta, então eu vou dar um resumo para vocês do que seriam essas abordagens. A função mais geral do Ki seria de passado neutro, ou de um pretérito neutro simples, aquele pretérito distante do momento da enunciação, né? Então nós temos como funções gerais recordação e experiência direta, né? Ou seja, aquele passado vivenciado pelo próprio enunciador, né? Mas distante do momento da enunciação. Nós temos de relatos históricos, lenda e tradição. Essa dos relatos históricos, né, você encontra bastante na literatura, especialmente na parte do diálogo. O Ki, né, segundo o Freleswig, né, que ele é um estudioso de linguística histórica japonesa, ele diz que o Ki, na verdade, ele tem como primeiro uso no diálogo, né, e o Ki, ele no período Jōdai, ele tem como principal função de passado geral, né? E temos aí depois o passado pessoal, o passado do dialógico, né, conforme a gente disse aqui, né, expresso na literatura japonesa antiga, né, nos diálogos. Eu coloquei aqui para vocês um exemplo, né, que é extraído do Tosaniki, né, que é uma obra do século X, né, que está ali. Kyō yoriku darishi toki ni minna hito kodomo nakariki. Né, esse, na verdade, é uma flexão do Ki na versão Rentai
taikei, que seria a flexão atributiva do japonês clássico, e seria quando deixamos a capital, ninguém tinha filhos. Então temos aí uma projeção desse enunciador, né, uma narração desse enunciador sobre um fato passado. Quanto ao Keri, ele tem, assim, em relação ao que nós encontramos um pouco de dificuldade também de encontrar uma função certa para ele, né? Que ali em cima, né, a gente tem Keri, né? Esse Keri, na verdade, é a forma do Keri no japonês, no Jōdai, né? Aí depois, quando chegou no período mais ou menos médio da língua, ele virou Keri, porque esse IE, essa glide fonética IE, ela caiu. Os primeiros registros também, como Ki, né, ele foi no período de Jōdai, né, nos textos clássicos do Manjushu. A principal função desse Keri seria mais de força exclamatória, ênfase ou descoberta. Ou seja, seria o momento em que o enunciador ele resgata um fato desconhecido a ele, um fato passado, mas no momento da enunciação ele é desconhecido, então ele recebe isso com uma certa exclamação, etan ou haken, né, que os autores usam. E a gente tem aqui, né, extraindo de uma obra, né, o Taketori Monogatari, a gente tem, ele ouviu se perguntando se era verdadeiro e quando olhou, descobriu, para sua surpresa, que era um ramo de joias decorado com palavras. Aquele, para sua surpresa, na verdade, não está na obra, né, mas está implícito, a partir desse uso do Keri, de que é um passado que foi recepcionado pelo esse enunciador com uma certa surpresa, como uma informação nova. Bom, e agora falando do auxiliar moderno, né, que é o Ta, né, que ele evoluiu no período de Jōdai, ele era Te-Ari, até quando chegou no período médio, mais ou menos, da língua japonesa, ele virou Tari, né, ele virou de uma forma perifrástica Te-Ari para Tari. Né, o seu primeiro registro, né, como Tari foi no japonês médio inicial, mais ou menos no período Chūko, é o início mais ou menos do período Heian, né, na obra Heiki Monogatari. Nós temos aqui esse Tari, né, como vocês podem ver, ele era um auxiliar do passado, do japonês clássico, né, ele não tem o mesmo uso do Tari que a gente conhece hoje, né, mas no período do japonês clássico ele tinha marcas de aspecto. Então a gente pode ver o aspecto perfectivo, que é aquele aspecto de conclusão, nós temos o próprio perfect, né, que é o aspecto resultativo, e temos o de continuidade. Né. Nessa evolução do Tari para o Ta, ele acabou ganhando mais uma função que seria de pretérito, o kako, que seria mais ou menos nessa transição do final do período médio já para o início da língua moderna, ele já adquire essa função de kako. Né? Mas, assim, segundo alguns linguistas hoje, o ta, na verdade, ele não é um auxiliar de passado. Ele é um auxiliar de aspecto perfectivo, que seria esse aspecto de conclusão, e de pretérito. E sim, a gente até trouxe aqui para vocês duas frases extraídas da língua falada, né? Desculpa. Na língua falada. E, por exemplo, essa daqui, ashita shiken ga atta. Então, nós temos aqui uma frase que, se nós encaixarmos numa linha temporal, seria em relação ao futuro, né? Por causa desse advérbio ashita. Mas a gente tem o uso do ta. Então, esse aqui é um exemplo de que o ta, na verdade, ele não é um auxiliar propriamente de passado. Ele, mais do que um auxiliar de passado, ele é um auxiliar de conclusão. É como se o enunciador, no momento no momento de proferir essa frase, ele psicologicamente se reportasse a esse evento futuro, né, e enxergasse essa conclusão. Por isso que, muito mais do que passado, a gente prefere trabalhar com a questão de aspecto perfectivo, aspecto de conclusão. Mesma coisa aqui, né, também uma frase muito comum, que é Taro wa terebi o mitato de benkyou suru. Também temos mais um exemplo de uma frase, né, de futuro, mas com uso de ta. Bom, e aqui a gente trouxe para vocês assim, um quadro simplificado da mudança desses auxiliares, desde o período antigo até o período moderno. Né? Então, nós temos aqui em Jōdai auxiliares diferentes, mas praticamente com as mesmas funções de aspecto em relação ao tempo. Temos o te no aspecto perfectivo e ele no aspecto de estado. Né? O te-ari perfect, aqui já temos o ki-keri já no início do antigo. É muito interessante a gente ver que nesse período médio da língua, que seria o período Heian,
muitas mudanças aconteceram no âmbito social, no âmbito cultural, a ascensão de novas classes, e isso acabou interferindo bastante na questão da língua. Então nós temos, por exemplo, o desaparecimento de muitos auxiliares que tinham funções muito semelhantes, e aquele auxiliar, no caso o Tariq, tinha menos restrições de uso, né? Ele poderia ser usado praticamente com todas as classes verbais, ele acabou prevalecendo, né? Sendo tipo um exemplo de economia linguística. Então, esses auxiliares que tinham muitas restrições de uso e que tinham praticamente todos os tipos tinham praticamente as mesmas funções de Tariq, eles acabaram desaparecendo já nesse período médio tardio da língua, já caminhando para o período moderno. Bom, então podemos inferir que uma das motivações para a transição dos auxiliares clássicos para o moderno é de caráter extralinguístico, com uma possível mudança no campo de percepção do tempo. O Cato vem falar sobre isso justamente quando, dentro da primeira obra, né, de Heike Monogatari, ele introduz a noção de tempo linear da natureza nos textos clássicos, uma coisa que a gente não tinha antes. Então, é o início da transformação do pensamento de tempo do japonês, né, do japonês escrito, e uma exemplificação daquilo que a gente pode dizer como uma pré-construção de uma identidade de percepção de tempo, né? E essa seleção que ajudou, né, nesse processo de seleção dos auxiliares, né, o prevalecimento do tal. Bom, então, não é bem uma conclusão, porque o assunto ele é muito mais complexo do que nós podemos abarcar, né? Mas o que podemos extrair é que tanto os auxiliares clássicos quanto o auxiliar moderno, né, que, vamos dizer, possivelmente eles têm o sentido de passado, muito mais do que passado, eles têm uma ideia mais de kaisō, que seria uma ideia de lembrança. Então é como se o sistema temporal da língua japonesa ela não encaixasse o evento num fluxo temporal linear de passado, presente e futuro, e sim na percepção daquele enunciador frente àquele evento que passou. Então, muito mais do que a questão de passado, nós temos uma perspectiva desse falante. A Hasegawa, que é uma das autoras que nós trabalhamos, ela não fala que não é nem aspecto e nem tempo. Ele é uma perspectiva apenas. É uma perspectiva desse enunciador frente àquele evento que ele está resgatando. E frente a isso, né, nós podemos dizer que a consideração do auxiliar como morfema especificador de tempo tende a ser mais firme no futuro, uma vez que a concepção linear do tempo é uma realidade para a maioria das pessoas nos tempos modernos e, inevitavelmente, as línguas parecem tender a acompanhá-la. Essa aqui é uma projeção de futuro, porque ainda assim, nos usos atuais, como vocês puderam ver, né, esse ainda tem aquela marca daquele aspecto perfectivo, aquele aspecto de conclusão. Mas parece que essa carga de passado parece ser se tornar mais firme no futuro. De qualquer forma, né, a gente admite, né, que carecem muitos estudos em relação a essa possível transição de um tempo clássico para um tempo moderno, para podermos fazer conclusões muito mais precisas sobre o que é, na verdade, o tempo no Japão, né? O que é o auxiliar tá e o que é o auxiliar que queria do tempo clássico. Muito obrigada.